Gênesis capítulo 22. Eu vou ler só para a gente pegar de novo o fio da meada e a gente então continua aí falando. Gênesis 22, versículo 1 diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Até aqui. Então o capítulo 22 a gente começou semana passada, né? E a primeira coisa que a gente viu já semana passada é essa palavrinha chamada prova, né? A palavra diz que o Senhor então pôs Abraão à prova. E essa prova é a prova que a gente tem lá na escola, quando a gente tem um período de estudo sobre alguma matéria. Então o professor diz assim: gente, semana que vem tem prova. E o que é essa prova? Essa prova nada mais é do que um resumo ou uma maneira do professor saber se você entendeu a matéria que foi explicado, ensinado. Através daquela prova, ele sabe qual o nível de conhecimento que você tem sobre aquele assunto que foi ensinado. Porque se você tirar um 10, isso quer dizer que você entendeu tudo. Mas e se você tirar 3, 2, 0? O que esse professor entende? Que você não entendeu nada. E nesse momento, então, o Senhor diz assim: eu quero saber se Abraão entendeu o que é que eu falei com ele até agora, o que é que eu vivi com ele até agora. E o Senhor então chama, é o Senhor quem chama Abraão, e diz que ele coloca Abraão à prova. Essa é a prova, é o teste de Abraão. Sobre o quê? Nós já falamos um pouquinho sobre isso semana passada também. O Senhor chama primeiro Abraão, né? Abraão está ali quietinho, Abraão. E Abraão, justamente pelo relacionamento que ele tinha com Deus até esse momento, ele diz o quê? Eis-me aqui. E para os estudiosos, esse eis-me aqui, pega água para mim para eu deixar aqui já, pega num copo mesmo lá na cozinha, que é mais fácil para não ficar amassando.
Esse eis-me aqui para os estudiosos, no original é assim: pode pedir o que o Senhor quiser. É isso. Essa é a resposta de Abraão. Mas Abraão sabia quem estava falando com ele e por isso ele responde desse jeito. Porque Deus não tinha dito ainda o que ele queria. Quem é que responde antecipadamente: eis-me aqui, pode pedir o que o Senhor quiser, sem saber o que vai ser pedido? Você tem coragem? Né? Se alguém te pede um favor, você pode me fazer um favor? Geralmente a gente dá uma resposta assim, né? Se tiver ao meu alcance. Por quê? Porque a gente tem medo do que vai vir do outro lado, não é assim? Será que se eu te pedir uma coisa, você pode fazer por mim? Dependendo da pessoa que te pede isso, o que você fala? Você fala, então, fala aí o que você precisa, se eu conseguir, eu vou fazer por você, certo? Mas não tem pessoas que pedem pra gente alguma coisa e a gente diz assim, não, pode falar, o que você me pedir para fazer já tá feito, eu sei com quem eu tô falando, certo? Porque geralmente tem uma troca, inclusive, de favores, vamos dizer assim, ou de confiança. Então eu estou só ilustrando aqui para vocês entenderem. Abraão respondeu prontamente, eis-me aqui. E aí Deus começa a falar. E quando Deus começa a falar, então ele diz assim, tome o seu filho, o seu único filho. Nós falamos, a gente tem falado bastante isso aqui durante as aulas. Deus tinha um propósito nessa linhagem de Sem, certo? E chega então em Abraão, e de Abraão vem Isaac. Então tudo que acontece fora da promessa que Deus havia dado para Isaac, não existe conversa com Deus. Então para Deus, o único filho que Abraão tinha, que era o que Deus tinha dado para ele, era Isaac. Então todas as outras, no caso aqui só Ismael por enquanto, mas todos os outros filhos são só filhos, mas Isaac é o filho da promessa. Então por isso Deus diz, toma o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama. Então aqui ficam vários parênteses que Deus abre para ele mesmo e para o próprio Abraão, que é o quê? Primeiro, a tipologia. Lembra da tipologia? Eu já falei para vocês o que significa uma tipologia. A tipologia do livro de Gênesis a respeito de Abraão e Isaac é quem? Abraão é Deus e Isaac é Cristo. Então a gente vai começar a ver a história se abrindo, não é assim? A gente já mostrou um pouquinho isso semana passada, a gente vai ver isso de novo. A história começa a abrir e a gente começa a ver nitidamente Deus na figura de Abraão e o próprio Isaac na figura de Cristo, as atitudes, a fala, o que acontece. Então Deus está mostrando no Velho Testamento uma sombra de bens vindouros. O Novo Testamento diz essa frase. O Velho Testamento é uma sombra a respeito de bens vindouros. O que é uma sombra, gente? Dá sombra aí? Dá. A mão de vocês aí para frente no piso. Põe a mão de vocês aí para frente no piso. Dá para ver a sombra? Dá. Então, quando você olha a sombra aí, você vê hoje a gente sabendo o que é que está ali na sombra. É fácil, não é? Mas vamos supor que você nunca tivesse visto uma mão e você olhasse aquela sombra no chão. O que você diria que era? Provavelmente você ia dizer assim, nossa, não sei, é um negócio, sei lá o que é, né? Tipo assim, você não sabe discernir, porque você nunca viu a mão. Então, esse é o Velho Testamento. O Velho Testamento é a sombra, sem ver a mão. Ninguém viu a mão, mas via a sombra. Deus estava mostrando as coisas de maneira que o povo não entendia completamente, mas estava acontecendo. Então, quando Deus chama Abraão nesse momento e faz todo esse trajeto aqui, Deus está mostrando uma sombra a respeito do próprio Calvário. Deus está andando com Abraão e com Isaac, mostrando exatamente o sentimento e a atitude do pai com o filho. Então, todo o sentimento a respeito de Abraão e o sentimento de Isaac, e a fala, e os acontecimentos, e o monte, e os 3 dias, e os servos, e a lenha, e a faca, e tudo que acontece está apontando para Cristo.
O Velho Testamento, ele faz isso o tempo inteiro, convergindo todo o texto para Jesus. Então, nós precisamos enxergar Jesus em todo o Velho Testamento. Então, quando a gente olha para a leitura do texto com esse olhar, você consegue entender até muito mais o que Deus está fazendo na história. Porque se Deus está tentando mostrar o Filho para nós no Velho Testamento, então eu preciso olhar para o texto bíblico e ver o Filho. Eu costumo dizer até para a gente já começar a analisar. Deus fez assim, no Velho Testamento, Deus mostrou o tempo inteiro, tentou, mostrar, falar, apontar para o Filho. Então, em todo o Velho Testamento a gente vai ver esse Deus apontando para esse Filho, para a redenção, para a cruz, para esse Redentor, para esse Salvador por causa da queda. Quando chega no Novo Testamento, nos Evangelhos, o que começa a acontecer? Como que Jesus, qual que é a fala de Jesus? Sempre que ele vai falar, ele diz o quê? Não, ele diz assim, o que meu Pai fala é o que eu tenho falado para vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. O meu Pai faz as coisas até agora. O meu Pai trabalha até hoje. O Pai que está nos céus. E o Pai, e o Pai, e o Pai. O que o Filho está fazendo? Está mostrando o Pai. E depois que Jesus está para morrer, e ele então indica que vai vir um igualzinho a ele, o que ele começa a fazer? Ele está falando? Ele está falando então do Espírito Santo, dessa terceira pessoa da Trindade, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, que vai vir. Ele só aponta, ele só fala que vai vir. Mas durante a vida de Jesus, ele fala o tempo inteiro sobre o Pai. Quando chega o Espírito Santo começa a falar de quem, gente? Ensinar as coisas de quem para nós? Sobre Jesus. O tempo todo, o Espírito Santo, eu estou aqui para falar sobre o Cristo que te salvou. O Evangelho, essa salvação que tem vindo para mim e para você. Então, eu preciso ler a Bíblia desse jeito. Eu preciso ler o Antigo Testamento vendo quem? Cristo. Eu preciso ler os Evangelhos vendo o Filho fazer tudo aquilo que o Pai quer, ok? O Evangelho fala de um filho que então tem a atitude que o Pai deseja dele. E depois eu tenho o Espírito Santo tentando me convencer, te convencer de como é ser filho, de como é essa salvação, de como é essa redenção. Eu acho isso maravilhoso. O dia que eu ouvi isso, eu falei, Deus, não tem como não ser, está escrito. É isso mesmo, essa é a realidade. Então, Abraão está fazendo para nós o caminho do Calvário com Isaac. Esse está sendo a primeira tipologia a respeito da crucificação. Porque Isaac, nesse momento, ele não tinha 10 anos de idade. Ele não tinha 12 anos, como algumas pessoas dizem. Se você olhar para o tempo, para a ordem cronológica aqui, Isaac provavelmente já tinha em média de 18 a 20 anos de idade. Ele não era mais um menino de 12 anos que o pai precisava realmente arrastá-lo. Ele já era um homem feito, ele sabia o que estava acontecendo. Ele não era ingênuo nessa história. Ele não está caminhando do lado do pai, rumo ao Moriá, sem saber o que está acontecendo. Algo está acontecendo. Eu estou indo para algum lugar com meu pai. E por ele conhecer quem era o pai, é por isso que ele não faz nada. Entende? Jesus sabia para onde ele estava indo na crucificação? Sabia. Ele sabia nitidamente, mas ele reclama com o pai? Não, ele caminha, vamos embora. É isso, pai, que eu preciso fazer. Ele caminha do lado. Por que o texto não fala de nenhum momento Isaac relutar sobre esse sacrifício? Gente, na hora que o altar está pronto, que ele prepara o altar e que ele fala, Isaac, deita aqui. O que vocês acham que Isaac, ou preparando o altar, o que Isaac pensou? É para mim, não tem outra pessoa aqui junto conosco, não tem animal, é para mim. A conversa não fala, mas vocês concordam que pode ter acontecido uma conversa entre eles? Filho, é para você. Mas Deus está apontando para essa crucificação, para esse sacrifício do filho, do único filho. Lembra que eu falei para vocês por que Deus fala único? Porque ele é o unigênito, porque foi o único que veio do próprio Deus. A palavra da promessa estava sobre Isaac. Ele é o filho da promessa. Ele veio de um casal que não tinha mais condições de ter filhos. Ele nasce da intervenção divina.
Isaac nasce de uma intervenção divina. Ele não é um menino qualquer, ele é um menino que vem segundo a palavra. Ele nasce da palavra, ok? Então, por isso que ele pode ter essa tipologia. Então, ele começa dizendo sobre isso: o seu único filho, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. O ama aqui, gente, eu preciso falar também, porque nós vamos falar muito sobre isso durante todo o ensino que a gente tiver aqui, principalmente quando a gente chegar na época da idolatria. Eu falei sobre isso já com algumas pessoas, e a gente vai começar a aprender sobre isso aos poucos, e a gente vai entendendo isso. Qual o primeiro mandamento, gente? Pastor, não vale responder, tá? Não vale. Brincadeira, pastor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas vamos falar o primeiro de novo? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que Deus está pedindo para você fazer? Amá-lo, ok? Amar, certo? Então, o que isso denota para nós? E esse versículo é tão falado e às vezes a gente não presta atenção nesse detalhe. A palavra amor não é sentimento. Ainda que eu vou explicar e vocês vão entender que é, mas o que eu quero dizer primariamente? Amor é verbo, a palavra amar, certo? É um verbo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, né? A conjugação do verbo. Então, amor não é sentimento. O que é sentimento? Ódio, alegria, rancor, amargura, né? Sei lá, tantas coisas, né, que a gente pode citar aqui como sentimentos. Amor não é sentimento, até o ponto e vírgula que eu vou explicar depois para vocês. Amor é verbo, e todo verbo significa, o que é? O gatinha que está estudando muito, o que é verbo? Verbo é uma ação, certo? Então todo verbo denota uma ação. Quando eu como, é um verbo comer, o que eu estou fazendo? Comendo, certo? Estou tendo uma ação. Alguém fala, eu estou comendo, ou eu como, e fica assim olhando para o prato? Não. Eu ando, e o que eu tenho que fazer? Me movimentar. Se não, eu falar, eu ando, e a pessoa fica parada, ela está andando? Não. Então, eu amo. O que eu tenho que fazer? Ter uma ação, certo? E a Bíblia vai começar a mostrar para nós, já que desde Abraão, que se você realmente ama a Deus sobre todas as coisas, Deus vai justamente, você entendeu o versículo mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então tem prova, que não é essa prova que os crentes usam. Prova mesmo. Você entendeu o versículo que eu falei? Já virou um rema dentro de você? Então me entrega aquilo que você realmente ama. Você entende que aí Deus tem que ir acima desse qualquer amor que você tenha aqui nessa terra? Então essa é a prova, é entender se você entendeu. Então se você ama a Deus sobre todas as coisas, fica fácil entregar tudo aquilo que você ama, porque tem alguém que está acima desse amor. E aí é onde eu quero já falar algo para vocês começarem a refletir sobre essa questão do amor e onde ele vai entrar depois na idolatria. Tudo aquilo que eu amo, ele vai me forçar a ter atitudes a respeito daquilo. E se eu não amar a Deus acima de todas as outras coisas, aquilo que eu amo vai tomar o meu tempo, vai tomar as minhas atitudes, vai tomar a minha vida. Aí fica aí para vocês pensarem, a gente vai entrar depois na época da idolatria, vocês vão entender. Tudo aquilo que eu amo toma o meu tempo, toma as minhas atitudes, toma os meus pensamentos, toma tudo. E se então Deus não está acima de todas as coisas, então eu não amo a Deus. Porque se eu amasse a Deus, Ele tomaria todo o meu tempo. Eu o obedeceria em todo momento. Porque eu amo acima de todas as coisas. Entenderam o que eu quero chegar aqui? Por isso que Deus diz, aquele que você ama. Abraão amava o filho? Lógico, mas o que Deus está dizendo? A quem você verdadeiramente ama mais? A Isaac ou a mim? A quem Deus ama mais, gente? A mim ou a Jesus? A quem Deus ama mais? A mim e você, pecador, ou a Jesus?
Jesus. Então ele diz assim, tem um versículo, eu não vou lembrar agora porque eu sou ruim de endereço, vocês sabem disso. Deus deseja, está nos evangelhos, está em João, Deus deseja nos mostrar o mesmo sentimento que ele tem por Jesus, é por nós. Ele tem um amor tão sublime, tão muito maior, tão doador. Ele teve coragem de entregar aquilo que ele mais ama em favor de mim e de você. Então isso quer dizer que o mesmo amor que Deus tem por Jesus é o mesmo amor que ele tem por mim e por você. Amor. João 3,16 define isso. Não, mas não é. É um versículo que diz assim: Deus quer mostrar. Mas esse João 3,16 ele mostra esse amor para nós. Mas esse que eu estou querendo dizer para vocês é o próprio Jesus dizendo assim: Pai, mostra para eles. Jesus falando, é um texto onde Jesus está falando alguma coisa. E ele diz assim: o Pai quer mostrar esse amor. O mesmo amor que ele tem, sabe o amor que o pai sente pelo filho? Esse é o que ele quer mostrar para nós. O dia que a gente conseguir internalizar, entender esse amor, nós vamos ser tão obedientes quanto Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Sabe aquela coisa de você entender tanto esse amor tão irreal, tão fora desse padrão da casinha que a gente vive, que então a gente vai obedecer, porque é o amor do Pai. Sabe aquela coisa sobrenatural? Aqueles que aceitam o meu mandamento e lhes obedecem, são os que me amam, e porque me amam, serão amados por meu Pai. Ele tá aí, tá nessa sequência. É que ele vai falar assim: Pai, com o mesmo amor que o Senhor me ama, mostra para eles, sabe assim, alguma coisa assim. Uma hora a gente acha esse versículo, eu falo, gente, tá aqui, ó, eu sou ruim de endereço. O versículo ele vem na minha mente, mas eu sou ruim de achar. Então, se eu não anotar para primeiro antes de vir, não vai rolar. Mas ele está aqui. Nós vamos encontrar ele em algum momento que a gente vai ler ele. Eu vou falar, gente, está aqui, ó. Esse é o amor que Jesus pede para o Pai mostrar para nós, que é o mesmo amor que ele ama o Filho, ele também nos ama. Porque senão, essa não seria a tipologia de Abraão. João? Vê aí, quem está no endereço. Pode ler aí, Dri. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Não. Vocês vão ver que é a fala de Jesus. Se vocês quiserem fuçar, depois pode mandar. Ele fala exatamente isso. Pai, mostra o mesmo amor que o Senhor me ama, o Senhor vai mostrar para eles. É alguma coisa assim, o Senhor vai fazer eles entenderem. Sabe assim, é isso. Por quê? Porque Deus realmente nos ama igualzinho Ele ama Jesus. Entende? É igual, não existe amor diferente. A questão é o nível de obediência. Por que ele ama Jesus no sentido de esse amor que a gente não entende? Por causa do nível de entrega, do nível de obediência, no nível de amor que devolve, né? Sabe aquele amor que vai na mão dupla? Um vem e o outro vem com o mesmo sentimento. Porque geralmente a gente não ama Deus da maneira que a gente diz que a gente ama. Porque aquele que ama, obedece aos meus mandamentos, aquele que me ama, sabe assim, a palavra vai mostrando para nós o que é verdadeiramente amar. E a gente acha que amor é sentimento. Ai, estou sentindo que eu amo. Ainda que também seja, mas é muito mais uma atitude do que um sentimento. Porque amor é verbo, a palavra amor é verbo. Então denota essa questão de atitude. Então por isso que ele fala, Abraão, aquele que você ama, mostra para mim, você entendeu quem que você deve amar de verdade. E ele diz assim, não, Pai, é agora, Deus, é agora que eu vou entregar. E aí ele manda ele ir para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. E na manhã seguinte Abraão levantou, preparou o jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Então nós temos aqui quantos personagens? Abraão, Isaque e 2 servos e um jumento, certo? Então nós temos aqui toda a produção do Calvário. Nós temos o jumento que entra com Jesus na entrada triunfal, ele também leva Isaque nesse momento para a crucificação. Nós temos 2 servos, quantos ladrões estavam do lado de Jesus na cruz? 2 também. Nós temos o pai, que é Abraão, e nós temos Isaque, que é o próprio Cristo sendo crucificado. E a tipologia vai andando, certo? Vamos seguir? Então está todo o cenário montado. No terceiro dia de viagem,
Abraão olhou e viu o lugar ao longe. 3 dias também fala, né? Tudo lá na crucificação tem 3. E disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Aqui eu quero fazer um outro parênteses, que a gente vai começar a entender o princípio de adoração. Versículo 5. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. De adorarmos, né? Aqui o meu está adorar mesmo, ou pode ser adorarmos, mas o meu está adorar. Mas adorarmos. Gente, o que é adoração para Abraão? Tem culto pronto lá no monte? Tem um culto lá? Tem uma banda? Paula, você foi escalada? Não foi, Paula não foi escalada. Tem instrumentos musicais lá no monte? Não? Ué, mas como que vai adorar então? Como é que faz para adorar, irmão? Não tem instrumento, não tem banda, não tem um culto, não tem um monte de gente para dar aleluia e glória a Deus. Qual o princípio que Abraão começa a nos ensinar sobre o que é a adoração? Quem consegue responder? Obedecer. Obedecer. Coloca assim bem grande na sua casa, na sua geladeira. O que é adorar a Deus? Como é que você mostra adoração? Eu estou adorando a Deus. É quando eu estou obedecendo. Eu ouço e obedeço. Eu ouço de novo e obedeço. Eu ouço de novo e obedeço. É uma continuidade. E não vai ter essa parada de adoração. Você nunca vai parar de adorar a Deus até Jesus voltar ou até depois disso. Porque sempre Deus vai estar em constante movimento falando conosco. Certo? Aliás, a palavra de Deus, ela vai nos dar toda uma vida de adoração, de obediência, de como é viver uma vida de obediência a Deus. Então, todo dia, quando a gente levanta, a gente já começa adorando. Certo? Porque o nosso dia vai ser de muita adoração. Até a hora que a gente vai deitar. Você tem oportunidade de adorar a Deus durante todo o seu dia. Porque Abraão nos ensinou um princípio. A adoração é obedecer o que Deus está mandando você fazer. E agora? Eu ouvi uma outra frase há muitos anos já, que falava assim, ela deve estar até anotada numa das minhas bíblias. Obediência atrasada também é desobediência. Ok? Por quê? Porque se Abraão não tivesse ido e feito o que Deus tinha pedido para ele imediatamente, continuava sendo adoração? Ah, mas Deus falou comigo ano passado que era para eu parar de trabalhar e cuidar da minha casa, dos meus filhos. Mas eu estou orando. Ué, mas quem falou com você, abençoada? Não foi Deus? Para que você está orando? Entende o que eu estou querendo dizer? Obediência atrasada também é desobediência. Não, mas o ano que vem eu vou obedecer o que Deus falou comigo. Talvez já não seja mais adoração. Ok? Já virou sacrifício. Por que você não obedeceu? Ok? Então, não adiantou muita coisa. Então, isso também sempre martela na minha cabeça. Obediência atrasada também é desobediência. O sacrifício não existiu porque ele obedeceu. Não, é porque era só uma tipologia, era só uma sombra. Tinha um cordeiro já preparado, por isso que estava lá. Abraão só não viu o cordeiro no início, porque ele estava tão, acredito eu, tá? Agora é Elisângela falando. Ele estava tão cego em obedecer o que Deus tinha mandado, que ele nem tinha visto o cordeirinho, o carneirinho amarrado ali, que Deus já tinha preparado. Jesus está preparado para a morte da cruz desde que dia, gente? Desde a fundação do mundo. Entende? O cordeiro já está pronto? Está pronto. Então Abraão só estava obedecendo uma sombra que haveria de vir. Deus não ia deixar Abraão sacrificar Isaac por duas questões. Porque quem tinha dado a palavra, gente, sobre Isaac? Deus. Deus fala para você, irmão, eu estou te dando isso e depois ele mesmo vai tirar isso de mim? Não tem lógica, entende? Deus não é
Deus de confusão, como diz os crentes pentecostal, certo? Não é. Porque ele falou que era desse filho que sairia uma geração, né? Olha! Como é que Deus vai dar um negócio que vai ser uma geração e vai mandar matar, né? Exatamente. Tem lógica. Hebreus, acho que é Hebreus, ele vai dizer assim, que Abraão creu e obedeceu. Sabe por quê? Porque ele sabia que ainda que Deus matasse, deixasse ele matar Isaac, Deus o ressuscitaria em seguida. Olha isso, gente. Por isso que Abraão obedeceu. E era ou não era o pai? Por que Deus permitiu que Jesus morresse na cruz, gente? Porque ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Por isso que o pai sacrificou o filho. Entende? Abraão tinha essa convicção. Ainda que Deus permita que eu mate Isaac, ele há de ressuscitar. Gente, isso é tremendo demais. Porque está debaixo. Se não é Deus, é o que isso aqui? Não é? Não é tremendo demais ouvir um negócio desse? Então Abraão foi tranquilo. Se eu matar, o Deus que me deu lá no ventre de Sara, ele me dá de novo aqui. Ele é o Deus da vida. Ok? Então estava tudo certo. Então eles seguem, né? Então eles ensinam para nós aqui o que é adorar. Então adorar é obedecer, tá? Esquece essa história de música, de eu estar de joelhos, não tem nada disso. Você pode adorar de pé, sentado, andando, dentro do seu carro, trabalhando, fazendo o que você tiver. Você está adorando. Se você está obedecendo ao Senhor, ao mandado que Deus tem na sua vida, você está adorando a Deus. Hebreus 11:16. Pode ler. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência, concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha o poder para trazê-lo de volta à vida, e em certo sentido, recebeu seu filho de volta aos mortos. É isso mesmo. Porque na verdade, se Isaac era uma tipologia de Cristo, Isaac morreu no coração de Abraão, porque se ele teve que pôr Deus acima do seu amor no filho, então no coração de Abraão teve que morrer Isaac para pôr Deus no lugar. Entende as coisas? Abraão teve que sacrificar Isaac. De alguma maneira esse sacrifício aconteceu, porque eu precisei colocar Deus acima de todas as coisas. E ele então, Abraão cria, porque mesmo que ele sacrificasse o menino, Deus o traria de volta, porque tinha uma promessa. Foi o que o pastor falou, tinha uma descendência para vir. Deus não falou que era através de Isaac? Gente, Deus não vai falar algo para não cumprir. A gente já sabe disso, não precisa nem ficar repetindo. Se Deus falou que era de Isaac, não ia ser de outro, ia ser de Isaac. Então, tudo isso que Abraão está passando, a provinha, deixa eu ver se você entendeu, Abraão, como é viver a obediência, como é viver a adoração. Então, faz aí o que eu estou mandando você fazer. Deus, ele perguntou alguma coisa para Deus? Por quê, como, quando? Não, ele fez. Isso é obediência. Tá? Então o princípio de obediência já fica bem claro aqui para nós, de adoração quer dizer, que é a obediência. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros do seu filho. Quem que levou a cruz mesmo, gente? Né? Tá aqui, foi o próprio Cristo. Isaac também levou a lenha dele, ele mesmo levou a brasa, o fogo foi na mão de Abraão, tá, gente? É o próprio Deus que leva o fogo. Os olhos de Deus são como chamas de fogo. Ok? E caminhando os dois juntos. 7. Isaac disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo está com letra maiúscula aí? Tá? Então quem falou agora com Abraão? Deus. Mas se era um anjo falando, então o texto não está dizendo que é Deus quem está falando, senão ia falar. E o Senhor falou com Abraão. Aqui é o anjo do Senhor com letra maiúscula. Então é o próprio Cristo falando com Abraão, ok? O anjo com letra maiúscula é Jesus.
Então, o próprio Cristo, na tipologia de um anjo, fala com Abraão, do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, com letra maiúscula. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então, era o único filho porque era o filho da promessa. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Já estava lá o carneiro. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de Deus proverá. Pela segunda vez o anjo, de novo com letra maiúscula, do Senhor chamou do céu Abraão e disse. Agora, o próprio Cristo está dando novamente a afirmação a respeito de toda a promessa. Gente, existe um pré-requisito para o cumprimento de promessas. Qual é o pré-requisito para o cumprimento de promessas de Deus na minha vida e na sua vida e na vida de todos os que passaram para trás de nós? Qual é o pré-requisito que a gente já entendeu aqui nessa passagem? Obediência. Então, vamos fazer um parênteses aqui, que eu falei e agora eu vou reiterar. Tudo que Deus falou vai se cumprir? Sim, se eu obedecer. Ok? Então, Deus jamais vai descumprir uma promessa dada por Ele se a quebra da aliança for por parte dele. Ok? Porque Deus nunca vai quebrar. Desculpa se eu falei a frase um pouco estranha. Deus jamais vai quebrar a aliança dele conosco. Agora, e eu posso quebrar? E aí Deus vai cumprir? Não. Ok? Então tá aqui a grande questão, porque aí Deus vai, o anjo do Senhor, o próprio Cristo, agora vai reiterar a promessa feita a Abraão. Porque se nessa prova, depois de ter andado com Deus durante um tempo, e agora posto à prova, Abraão não tivesse obedecido, tivesse colocado Isaque como o amor da vida dele, Deus iria cumprir a promessa? Não. Deus daria o jeito de mudar de novo a história. De que jeito? Não sei, mas que Deus ia fazer, ia, porque a genealogia vai ter que ser através de Sem. Então Deus ia fazer alguma coisa no meio do caminho aqui se Abraão tivesse desobedecido. Mas graças a Deus que ele obedeceu, porque ele estava cheio do próprio Espírito de Deus. Abraão tinha tido um encontro com o próprio Senhor. Quando alguém tem um encontro com o Senhor de verdade, ele jamais vai deixar de ouvir a voz do Senhor e obedecer. Olha o que Jesus diz então, aí no versículo 15, 16. E disse, juro por mim mesmo. Então, como Deus, o próprio anjo do Senhor, o próprio Cristo, não tinha por quem jurar, ele jura por quem? Por ele mesmo. Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, o que Abraão fez? Obedeceu. Não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Ou melhor, ele podia ter dado até uma tradução aqui para nós. Você me adorou. Ok? Então, o resumo de toda essa história aqui de Abraão com Isaque só tem uma palavra: obediência. Entende? Só tem essa. O que é adorar? Obediência. O que Abraão fez? Obedeceu. O que ele colocou Deus acima de todas as coisas? Obedecendo. Então, o resumo da prova de Abraão era saber se ele tinha entendido o que era ouvir Deus e obedecer. Ouvir Deus e obedecer. Ouvir Deus de novo e obedecer. Porque se você não fica apurado em ouvir e em obedecer, fica difícil para Deus dar continuidade na história. Porque você está sempre patinando. Primeiro, eu não consigo nem ouvir, porque eu não paro para ouvir. E quando eu ouço, eu não consigo pôr as coisas para acontecer, obedecer. E aí Deus fica, tá difícil de cumprir uma promessa que eu fiz para você na sua vida, porque você não sabe o que é obedecer. Ok? Aí entra a genealogia de Naor, os filhos de Naor, no versículo 20. Só rapidinho aqui. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca,
dera filhos ao seu irmão Naor. Olha o Naor aqui, ó. Terá Abraão... Naor não está nem aqui, perdão. Eu nem coloquei porque ele não é o importante da história aqui, perdão. Eu pensei que ele estava ali. Uz, o mais velho, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Azô, Pildas, Gildilafe e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, chamada Reumá, teve os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maacá. Então aqui tem outra genealogia, lembra? Se puderem fazer um desenho aí, façam, vale a pena. Nós vamos ver Betuel lá na frente, né? Nós vamos ver alguns desses personagens lá na frente e fica mais fácil. É a própria Rebeca, isso que eu estou falando. Faz uma genealogia pequenininha aí no teu caderno, na tua folha, e deixa aí, que vocês vão ver que essa genealogia de Naor aqui vai aparecer para nós e ela vai ser importante para a gente entender a história. A morte de Sara, gente, eu não vou ler o texto completo, porque na verdade não tem nada de, como que eu posso dizer, surpreendente. Ele está contando para nós aqui exatamente o que aconteceu nesse momento em que Sara morre, ela é enterrada. Abraão compra uma terra ali na terra de Canaã. Ele diz que ele é estrangeiro, porque ele não é dono daquela terra ainda. Lembra que ele está caminhando como estrangeiro. E ele enterra, então, Sara nessas terras ali que ele compra do rei de um hitita chamado Efron, tá? Então depois, se vocês quiserem dar uma lida aí, vale a pena como leitura para o entendimento do que está aqui falando. O único versículo que eu citaria desse início do capítulo 23 aqui, ou do capítulo 23, é o versículo 5. Olha como esse povo hitita vê Abraão, e isso eu gosto bastante. Na verdade, versículos 5 e 6, diz assim, ó: responderam os hititas a Abraão: ouça-nos, Senhor. Senhor com letra minúscula, então está falando de Abraão, tá? Ouça-nos, Senhor. O Senhor, está falando de Abraão, é um príncipe de Deus, ok? Em nosso meio, enterre a sua mulher numa das nossas sepulturas, na que lhe parece melhor. O que eles estão dizendo aqui no meio dessa história, gente? Os povos ao redor ali de Abraão já reconheciam o nível de autoridade desse homem, o nível de relacionamento que ele tinha com esse Deus. Ainda que eles não adorassem esse Deus, todos esses povos vinham de quem, gente? De Noé. Então eles ouviram falar a respeito do Deus de Noé, do pai, né? Do avô. Então, todos os povos que a gente vai ler no Velho Testamento, de alguma maneira, eles nascem de Noé, depois do dilúvio. Então, todos eles são irmãos. Eles sabem que eles têm uma mesma descendência e eles já ouviram falar a respeito de Deus. Por isso que esse povo, os hititas, eles vão falar para Abraão que ele é um príncipe de Deus. O que é um príncipe, gente? É um filho do rei. Então, quem que é rei para os hititas? Deus. Porque se eles estão dizendo que Abraão é um príncipe de Deus, é porque Deus é o rei. Percebem que, querendo ou não, as pessoas falam e deixam vestígios aqui para nós na palavra do que eles estão querendo dizer? Os hititas sabiam que Abraão era filho. Ok? Ele é um príncipe. Ele vem dessa descendência do primogênito. Ele vem dessa descendência de Sem. A gente, lendo os textos bíblicos aqui tão resumidamente, porque quem está escrevendo é Moisés para nós, e ele dá aquela pincelada, porque o Espírito Santo está querendo deixar somente esses textos registrados para nós, mas você percebe em pequenos trechos como o entendimento desse povo era completo. Eles já tinham ouvido falar do Deus de Noé, do Deus que havia destruído a terra com o dilúvio. Eles sabiam, e eles então entendem que Abraão é dessa genealogia de Sem, e eles o chamam de príncipe de Deus. Ele é filho do rei, ok? Existe um rei sobre toda a terra. 24, gente. Eu quero entrar aqui porque eu acho que a gente tem bastante coisa para falar aqui agora. 24. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. E disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus,
e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. E o servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Então vamos até aqui só para a gente já entender. A Daiane começou a rir aqui porque esse texto ele é um pouquinho distorcido, né? Só para ficar mais fácil da Bíblia ser escrita e para eu e você a gente entender, tá? Mas para alguns rabinos, para alguns estudiosos, para a cultura daquela época, existia um costume que é o que a gente vê escrito aqui de Abraão com esse servo, que ele diz assim no juramento: disse ele ao seu servo mais velho da casa, o responsável por tudo: ponha a mão debaixo da minha coxa. E aí a gente entende que a mão está aqui debaixo da coxa de Abraão, né? Provavelmente ele está sentado, velho já, ou deitado, né? E ele põe a mão debaixo da coxa. Mas não é essa tradução no original, não é essa tradução segundo alguns entendimentos dos rabinos. O que Abraão pede para fazer é: segura no meu saco. Por quê? Sabe honra? Palavra de honra? Para um homem naquela época era uma palavra de honra que Abraão estava pedindo do seu servo. Entende? Põe a mão aqui, segura no meu saco e você vai me prometer que você vai trazer uma mulher para o meu filho da terra dos meus parentes. Você não vai falhar nessa jornada. Você não vai fazer algo contrário ao que eu estou dizendo. Por que Abraão temia? Porque primeiro que essas viagens geralmente demoravam muito. E podia acontecer dele já estar morto quando esse rapaz voltasse. Ele poderia morrer no meio dessa viagem, de acontecer alguma coisa e Abraão não está. Então ele queria ter certeza de que esse servo tinha entendido o valor desse juramento. Então pensa comigo, sabe aquela questão da semente? Você está jurando, segurando na minha semente, você está segurando na minha honra, sabe essa coisa cultural mesmo? Você sabe o que você está fazendo, meu filho? Sei. Então Abraão pede esse juramento muito sério para esse servo, para que ele entenda o que ele está pedindo para ele. E o que Abraão então está pedindo, gente? Para esse servo ir buscar uma esposa para Isaque, o seu único filho, mas o filho que Deus havia dito que dele viria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto a areia da praia. Vamos voltar? A genealogia está dentro de 100. Podia ter mistura, gente, com as outras duas? Não. Então por que Abraão diz: cara, jura para mim que você não vai buscar esposa para o meu filho em outro lugar a não ser na minha genealogia, nos roxinhos. Tá tinha que ser aqui. Onde é os cananeus, né? Não, é que ele fala aqui, não fala? Não, os cananeus são de Canaã, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Os heteus, amorreus, é o de Canaã. Cananeus, Canaã. É que ele fala. Isso, ele tá morando já em Canaã. Não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus. Sim, ele não poderia buscar descendência dentro da genealogia de Cã, de jeito nenhum. Por quê? Porque na verdade ele já sabia o que tinha dado errado antes disso. O Ismael. Não, Ismael ainda é do Egito, né? Mas assim, Que é de vem Agar. daí Sim, Ismael. mas ele não podia ter na mistura da genealogia de Sem a mistura com a genealogia de Cã, ok? Que era em Canaã. E eles moravam. Abraão já não estava em Canaã, Deus já estava, ó, vai para a terra que eu vou te mostrar. Você vai voltar e vai achar uma esposa para mim, para o meu filho, dentro da minha genealogia. A questão está, ele fala dos meus parentes, porque Abraão é parente de quem, gente? Ó, dos roxinhos, só para a gente entender. Então, aonde que Abraão precisava de uma esposa para o seu filho? Dentro da sua genealogia. Era dentro de Sem, para poder dar
continuidade à promessa que Deus tinha dado. Não podia esse filho nascer de outra mistura. Não podia. Então ele pede para ele buscar. E dito e feito ele faz. Graças a Deus por isso que ele consegue, né? Eu não vou ler toda a história, porque ela bem que repete bastante coisa aqui. Mas diz que o servo partiu, ele vai lá para a Mesopotâmia. Gente, lembra o mapa que eu dei para vocês? De onde Abraão saiu? Lá de Ur dos Caldeus. Aqui o texto, vocês estão vendo que quem está escrevendo é Moisés, não é? Ele coloca aqui o texto, vamos para o versículo aqui que eu quero ler com vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando. Versículo 10. Eu gosto de falar, mas eu gosto de ler. Que aí vocês vão vendo exatamente o que está escrito. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para onde aí, gente? Para Mesopotâmia. Gente, a Mesopotâmia só veio a ter esse nome a partir de outra época, que não é a época de Abraão. Porque quem está escrevendo Gênesis para nós é quem, gente? Moisés. Então, aquela terra aonde Abraão saiu, na época de Moisés, já se chamava Mesopotâmia, que é aquela região daquele mapa que eu dei para vocês. Depois, pastor, se você quiser, acho que eu tenho ali, eu te dou os 3 mapas que eu dei para a galera. Entende? Se vocês olharem lá, Ur dos Caldeus, Assur, toda aquela região, aquela é a chamada Mesopotâmia, mas já na época de Moisés. Então, Moisés está escrevendo para nós com os lugares já da sua época, com o nome já praticamente da sua época. Então ele diz que ele parte para a Mesopotâmia, na cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água. Aí o que ele faz? O servo chega lá na cidade, na região, na verdade, né? Numa região lá, já na Mesopotâmia, e ele diz assim: como é que eu vou saber qual é a moça que vai ser escolhida para ser esposa do filho do meu senhor Abraão? Então ele ora, ele faz uma oração bem típica de alguém que não tem relacionamento com o mesmo Deus de Abraão, mas que está ali acostumado a ouvir sobre esse Deus. Olha como ele fala. Ele diz no versículo 12: Senhor, Deus do meu senhor Abraão. Então isso já denota que esse Deus não era o Deus do servo, certo? Dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e me dê de beber, e ela responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque, e saberei assim que foste bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse, versículo 15 diz, né? Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Quem era então Rebeca, gente? A sobrinha neta de Abraão. Está dentro da linhagem? Está dentro da linhagem, certo? Está dentro da linhagem de Sem. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tinha. E aí ele chega e pergunta para ela no 17, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. E depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Gente, aqui tem um nível para os estudiosos. Vamos de novo para os estudiosos? Eu gosto de citar isso para vocês entenderem o nível de quebrantamento dessa jovem, ou de obediência dessa jovem, ou melhor, o servo agora sabia que ela seria uma boa dona de casa. Por quê? Por que será que ele sabia, nesse momento aqui, que essa moça seria uma boa dona de casa? Porque, primeiro, ela estava ali buscando água na fonte. Você sabe quantos litros de água bebe um camelo? Alguém sabe? Uma média, 500 litros de água bebe um camelo. Uma caixa d'água de 500 litros. Porque eles se abastecem vez após vez, ok? Um camelo, ele anda dias, meses sem beber água. Porém, a hora que ele vai para beber, ele bebe de uma só vez, em média, 500 litros de água. Era um camelo que estava aqui, gente? Olha o início da conversa lá. 10 camelos.
10 camelos estavam diante dessa jovem e ela diz: eu vou dar água de beber para esses camelos até saciá-los. Quanto tempo será que Rebeca ficou ali enchendo o negocinho de água com o cântaro dela? Entendem, gente? O texto está dizendo isso para nós? Não. Mas isso, a conversa do servo de Abraão aqui com Rebeca não durou 10 minutos, gente. Ele ficou ali do lado, simplesmente observando essa jovem agir como uma serva. Ela nem sabia quem era o servo de Abraão ali. Ela simplesmente serve. E já diz a grande frase: quem não serve para servir, então não serve para nada. Ok? Então o servo de Abraão já percebe algo extremamente importante na vida dessa jovem. Ela é disposta. Ela não tem preguiça. Ela está disponível. Ela vai ser uma boa esposa. Além dela ter preenchido, né, os requisitos da oração dele. Olha como ele é certeiro, e ela também, né? Deus coloca a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, e está tudo certo. Então Rebeca cumpriu todos os pré-requisitos desse servo. E ele diz: é você. Aí ele vai presenteá-la, ela corre para a casa dela para chamar os seus parentes, para contar a história. O texto diz que quando ela chega em casa com o ouro, que ele dá pendentes para ela. Vamos ler uma coisa que está aqui, que quebra um pouquinho da religiosidade da galera nos dias de hoje. Quer ver, ó? 28. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Aliás, minto, eu quero... 22, isso mesmo. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de quem você é filha? Não é esse versículo que eu quero. Aí ela diz que ela é da família de Betuel, né? É onde eles vêm no braço dela, ó. Ai, gente, não é aqui. Mas tem, ele fala de um pendente no nariz dela. Então ela está usando um piercing, literalmente, né? Então cai aí um pouquinho da religiosidade da galera. Mas tudo bem, esse não é o problema. Bom, ela conta para os parentes dela o que aconteceu. E aí o Labão, que nós vamos ouvir falar bastante dele daqui uns dias, ele corre lá no poço para ver quem é esse homem que tem tanto ouro, que chegou e deu ouro para a irmã dele, e que está falando que é da família de Abraão, e ele vê e chama o servo e os outros servos para a casa dele, e eles se reúnem todos lá, e o servo de Abraão, no versículo 34, ele diz assim: eu não vou comer, eu não vou fazer nada, enquanto eu não falar para que eu vim aqui. E ele conta toda a história, gente, literalmente ele conta toda a história. Ele conta do juramento que ele fez para Abraão, ele conta de como ele então chegou até aquela cidade, ele conta que ele fez uma oração, ele faz de novo a oração aqui, fala, né, ó, eu orei que se eu chegasse, a moça me desse água e desse para servir os meus camelos, eu saberia que essa era a serva. E Rebeca então chegou e me deu de beber e deu água para os camelos. Ela fala tudo isso para ele. Depois, se vocês quiserem ler. 47, ele fala? Ele está contando para eles. Ah, tá, exatamente, isso. Versículo 47, é do pendente aí, a Daiane achou. Depois lhe perguntei, de quem você é filha? E ela me respondeu, de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços e curvei-me, isso mesmo, né? Em adoração ao Senhor. E bendisse ao Senhor o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho, para buscar o filho dele, a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu senhor, digam-me. E se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Então ele chega, conversa com a família da Rebeca, falando tudo o que aconteceu, do juramento que ele fez, de como ele chegou até ali, de como ele orou para saber quem seria a moça, e eles entendem então ele entende que a Rebeca é a moça. E aí entra no casamento então de Isaac com Rebeca. Versículo 50. Para nós, hoje em dia, piercing seria o quê? Para muitos religiosos, seria do diabo. Entendeu? Mas é um pendente, simplesmente, ok? É isso que eu quis dizer.
Versículo 50. Labão e Betuel responderam, o irmão de Rebeca e o pai responderam: isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Senhor com letra minúscula e Senhor com letra maiúscula, tá? Então, assim como disse Abraão e o Senhor Deus, ok? Versículo 52. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca, deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixe-me voltar ao meu senhor. Senhor com letra minúscula, está falando de Abraão. Mas o irmão e a mãe dela responderam: deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. E chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. E despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. Olha o que a família de Rebeca diz para ela, gente. Versículo 60. E abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Gente, que povo cheio do Espírito de Deus para profetizar, né? Caraca, eu fico olhando essas coisas e falo: que Betuel, que Labão conheciam de Deus para dizer isso, gente? Pensa, o que eles estão dizendo aqui é extremamente profético. Qual era o nível de entendimento que eles tinham a respeito de ser uma grande nação, a respeito de conquistar nações, de conquistar inimigos ao redor? Está falando de prosperidade de nação mesmo. E eles não sabiam da promessa de Abraão com Isaac. Entende? De Deus com Abraão e Isaac. Eles estão falando de uma prosperidade que eles queriam que a Rebeca tinha como mulher do filho de Abraão. Sabe aquele homem que já era bem visto? Será que as notícias corriam, gente, a respeito de Abraão? Será que Abraão já era visto como um grande homem nas terras de Canaã? Que já tinha acontecido com Abimeleque, já tinha acontecido muita coisa. Então as notícias a respeito de Abraão chegaram na Mesopotâmia. Não a promessa de Deus, entendem o que eu estou querendo dizer? Mas o reino de Abraão já era algo visível. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu, levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Beer-Lahai-Roi, pois habitava no Negueb. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu, e depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Duas coisas aqui muito importantes. Como é o casamento para Deus, gente? O que significa a palavra casamento? Sim, mas como Deus vê casamento? O que acontece aqui na terra e Deus diz: está casado? Relação sexual. Ok? Então, teve relação sexual, Deus olha e diz: isso é casamento. Fica alguma coisa aqui já no ar para nós? Ok? Então, existe um princípio que ele é imutável. Imutável. Senão Isaac não teria feito isso com essa jovem. Não teve uma cerimônia. Não existe para Deus isso. Tudo isso que a cultura criou é só cultural. Entende? Só cultural. O que eu estou dizendo para vocês é princípio. O que é? A palavra princípio vem
de início, ok? Então, tudo que a gente falar em princípio dentro da palavra a gente precisa ir na origem, onde aconteceu pela primeira vez. E aonde aconteceu a primeira vez o primeiro casamento, gente? Adão e Eva. Deus fez civil? Não. Deus fez cerimônia? Chamou uns anjinhos, canta aí para ela entrar de noiva? Não. Deus entregou a mulher para Adão e diz: essa é a sua esposa, sua mulher. Por que eles se tornaram um casal? E houve ali o primeiro casamento para Deus? Porque eles tiveram relações. Isso é o princípio. Se Deus quisesse todo o cerimonial que a gente tem hoje, Deus teria feito? Sim, ok? A gente fala essas coisas, plena bobagem, mas é verdade. Então, e esse texto de Rebeca e Isaac, ele me fez me despertar para algumas coisas, porque Deus está mostrando o que é o princípio de todas as coisas. Então, quando um homem e uma mulher, eles se conhecem, segundo a Bíblia, o que é conhecer, segundo a Bíblia? Ter relações sexuais. Se conheceu, já é marido e mulher diante dos olhos de Deus. Ponto final. Queira você fale o que você quiser falar. Estou falando de princípio, certo? Isso é um princípio. Houve uma aliança. Nós já falamos um pouquinho sobre isso quando eu falei da circuncisão. Depois, se o irmão quiser voltar, entende? Houve lá um casamento quando há a relação sexual de um homem e uma mulher? Sim. Ok? Então, para Deus já é casado. Então, por isso que Isaac tomou ela, levou para a tenda. Provavelmente eles moraram na tenda lá da mãe dela de princípio. Ele deitou com ela, dormiu no outro dia de manhã, minha esposa. E viveu com ela a vida toda. A questão do sexo mudou no Novo Testamento ou Não. Continua a Mesma coisa. Literalmente a mesma coisa. Existe um livro que eu sempre indico para as jovens, que quando eu li esse livro, eu chorei. Literalmente chorei. Porque infelizmente eu não casei virgem, mas eu queria muito ter tido pessoas que tivessem me ensinado. Desde muito jovem, para que eu tivesse aquele entendimento, para que eu não tivesse caído em pecado. Chama O Porquê do Ímen, esse livro. E esse livro, ele explica o porquê a mulher tem o ímen. Esse membro tão insignificante na mulher, e que no momento que existe a relação sexual, o que geralmente eles mostravam na cultura passada, depois do casamento, no dia seguinte, gente? O que eles mostravam para os parentes, para os vizinhos? Ficava até estendido no próprio varal, do lado de fora. Quem é mais velho que vai saber, talvez, responder isso. O que eles mostravam no dia seguinte do casamento? Como sinal de honra para aquela moça? O sangue aonde? No lençol. Por que tinha o sangue no lençol? Porque no momento do rompimento do ímen, sai sangue. Então, se não tivesse sangue no lençol, o que isso significava? Que aquela moça não era mais virgem. Mas o que denota sangue, gente, na Bíblia? Vida, certo? Então, isso quer dizer que houve uma aliança. Deus fez uma aliança com a gente do que, gente? De sangue. Então, um casamento é uma aliança de sangue. E esse livro, ele é tão profundo sobre isso. Eu lia e chorava, eu lia e chorava, eu lia e chorava. Porque quando você entende que Deus não colocou membros no nosso corpo à toa, que tudo tem um significado. Por que o membro masculino, ele é naquele formato? E por que a mulher, aonde tem a relação sexual com o homem, é naquele formato? Pode falar. Se o sexo antes do casamento é pecado, porque a partir do momento que você teve relação sexual com um homem, para Deus você já casou com ele. Então você não podia mais separar dele, ou não casar com ele, ou escolher outro. Entende? Você já teve relação com aquele homem, para Deus você já casou. Ele é o seu marido. Não importa a idade, não importa quem seja, mas eu conheci o rapaz. Com vários homens. Você é uma prostituta. Isso.
Entendeu? A palavra clara é essa. Você está se prostituindo. Você criou muitas alianças com muitos homens, e o homem também, tá? Não tiro do homem da reta, não. Ele também está se prostituindo do mesmo jeito. Ele também é prostituto. Membro masculino, ok? Ímen, membro feminino. Ó. Vocês já viram como é o órgão genital da mulher, o encaixe, gente? É simplesmente perfeito. Não tem dúvida de que aquilo cabe ali, de que aquilo foi feito para aquilo ali. Entende? Eu estou tentando ser o mais clara possível no sentido de não ser vulgar no que eu estou falando, tá? Mas entende o que eu estou querendo dizer? Deus fez tudo perfeito, só que existe um momento perfeito para tudo isso. E o ímen ser corrompido naquele momento do ato matrimonial não é por acaso. Você fez uma aliança de sangue com seu marido. Por isso que os dois se tornam uma só carne. Nós fazemos uma aliança de sangue com Cristo e por isso nós nos tornamos com Ele um só corpo. Por isso que Paulo fala assim, gente, que mistério é esse? Do marido com a mulher, de Cristo com a igreja. Paulo não fala isso? Que mistério é esse? Não tem mistério. Quando a gente vai lendo a palavra de Deus e a gente vai entendendo isso que Deus vai falando, que tudo se encaixa. Deus está fazendo a mesma correlação a respeito de quando um homem e uma mulher se unem em casamento e em relação sexual. É a mesma coisa de Deus conosco, de Cristo com a sua noiva, com a igreja que se torna um só corpo. Nós estamos falando muito isso lá nas cartas de Paulo. O que você ia falar no versículo? Eu vou falar do meditar. Essa palavra meditar aqui é uma das palavras para meditação. Também versículo 63. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Isaac não estava fazendo meditação. Não era essa. Ele saiu para meditar na palavra de Deus, naquilo que Deus já tinha falado com o seu pai Abraão, naquilo que Deus estava falando com ele, talvez. Então, Isaac também tinha as disciplinas espirituais na vida dele: silêncio, solitude, meditação. Ele só não tinha leitura da palavra porque não tinha Bíblia ainda, né? Entende? Mas ele está ali tendo um tempo a sós com Deus. Era isso que ele tinha saído para o campo para fazer, falar com Deus. E como é bom quando a gente entende que a gente precisa estar com o Senhor em solitude, em tempo com Deus, em meditação na palavra. Ali é você e Deus. Isso é uma necessidade. E Isaac mostra isso para nós aqui bem rapidamente, já no início aqui do livro de Gênesis, ok? Então, a gente entendeu os dois princípios aqui, do casamento e esse da meditação que aparece aqui no início Ele logo talvez quando... até estava meditando sobre a própria palavra que ele sabia que ia se cumprir. E ele sabia que o servo tinha ido buscar uma esposa. Porque aí, na hora que ele viu ela, ele sabia que era ela. Não tinha dúvidas, né? Não tinha dúvidas. Sabe aquela coisa de, sei que você é minha, eu sou seu e tá tudo certo. É maravilhoso isso, né? Ele tinha convicção, não ficou pensando. A morte de Abraão, conseguimos? Conseguimos. Vou só ler o texto e depois Esaú e Jacó a gente vai entrar depois, tá? 25. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Então, depois que Sara morre, Abraão ainda se casa novamente, 100 e tantos anos, e ele literalmente se casa com uma outra mulher. Bênção demais. Ela lhe deu os seguintes filhos. Aqui, Abraão, Isaque, Ismael, que vão nascer os árabes, Isaque, que vai vir os israelitas, que nós vamos falar sobre Jacó e Esaú, mas olha a linha aqui, bem fininha, mas é a terceira linhagem de Abraão, que é Zinra, Joksã, Medã, Isbaque, Suá e Midian. Desse Midian vão sair os povos chamados midianitas, que a gente vai ver um pouquinho deles também ao longo do texto do Velho Testamento. E eles também vão ser inimigos de Deus em vários momentos. Por que será, gente? Olha de novo. Os ismaelitas, o tempo todo, né, contra também Isaac. Aí vai vir... Ela também não sossega fácil, né? Não entra nesse caso aí, não. Mas a arquitetura era israelita?
Provavelmente, porque ele não ia casar com alguém que não estivesse dentro da tribo. Ele casa com alguma mulher da tribo dele ali, entende? Então o filho dela difere, então. Não, eles estão dentro da linhagem de Sem. Estão. Não se sabe o nível de parentesco de Quetura, mas sabe que ela está ali dentro daquela linhagem de Sem. Porque senão Deus não teria permitido, provavelmente, que eles se casassem. Nem ele ia querer, né? Para macular de novo. Mas a questão da briga, gente, parental aqui, dos parentescos, é justamente essa bendita dessa herança. Sabe assim? É os filhos brigando pela herança do pai. Porque, na verdade, o que a maioria deles querem? Eles querem a primogenitura, eles querem pegar a parte bacana, eles querem ser o primeiro, é isso. Eles não acreditam que um só possa ter essa herança. Aí vem essa questão espiritual também, entende? Lá desde o início, é irmão contra irmão mesmo. Parece que tem sempre um ali cutucando para dizer, não, o problema é porque não sou eu que estou no lugar daquele lá. Né? Então tem toda essa questão mesmo da linhagem. Então nascem todos eles aqui, né? Aí eles vão dar até uma linhagem seguinte, ó, versículo 2. Ela deu os filhos Inra, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Lemuítas. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abdá e Eudá. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo, olha aqui, gente, o que está escrito. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes. Então a herança ficou para quem, gente? Isaque. Para o restante dos filhos ele deu presentes. E ainda em vida. Então ele já decidiu o que ele ia fazer. Não dá briga, gente? Dá briga. A galera não vai gostar muito dessa história, né? E enviou-os para longe de Isaque. Olha para onde Abraão envia os filhos de Quetura. Olha aqui o que o texto diz. Enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Onde está a maior briga, gente, contra o povo de Deus? No Oriente. Ok? Porque está tudo centralizado ali. Eles ficaram tudo por ali mesmo, naquela região. Os filhos... 7. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, nos campos de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. E Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Gente, versículo 11, o que diz? Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Então a bênção de Deus, ela é geracional ou não? Ok? Tá? Passa de pai para filho. E se a bênção passa de pai para filho, então quer dizer que a maldição... Entendem? Essa questão? Se a bênção está descrito na Bíblia e Deus abençoou o seu filho depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, isso quer dizer que é uma continuidade daquilo que já foi decretado aqui para Abraão. Deus está continuando uma história. Isso quer dizer que quando há uma maldição também liberada, isso também acompanha a próxima geração. Agora vamos voltar no nosso bate-papo que dá tempo em 3 minutos. Se Isaque peca contra Deus a partir de agora, ele quebra a aliança? Sim ou não? Como diz os pregadores. Sim. Ele passa a receber as promessas? Porque ele quebrou, não é? Pecou. Agora vamos inverter a pergunta? E se eu estou debaixo de maldição por causa do meu pai que era desobediente a Deus, e eu passo a obedecer a Deus, eu quebro também a maldição? Entenderam aquele princípio que nós já falamos lá atrás? É isso. A geração de Cã tinha a oportunidade
de quebrar a maldição gerada através da desobediência de Cã. Mas quem é que decidiu não ouvir a voz de Deus e obedecer? Todas as gerações. A questão está, maldição hereditária, foi a nossa conversa outro dia. Existe ou não existe? Lógico que existe. Assim como a bênção hereditária. A bênção a gente não quer? Gente, meu pai foi uma bênção, então eu preciso ser uma bênção. Eu quero receber a bênção que Deus tinha sobre a vida do meu pai. A gente não quer isso? Ué, por que o contrário eu também não digo? Meu pai era um desobediente a Deus. Eu quero a maldição do meu pai para mim. Alguém fala isso? Lógico que não. Por que não fala? Porque a maldição parece que é um negócio meio ruim, né? E por que eu não quebro então com a obediência? É só isso que falta. Não tem outra questão. Não precisa fazer 10 cultos de batalha espiritual. Tem um texto bíblico, eu não lembro agora, aos filhos da desobediência visitarei até a terceira e quarta geração. E aos da obediência por estatuto perpétuo. 1000 gerações. Será que se a gente contar as gerações de Adão até Jesus, a gente chega em 1000? Eu já fiz essa pergunta. Chega? Muito provavelmente. Por isso que esse texto está aí. Eu tenho quase certeza, pastor, porque o nosso Deus, ele não escreve nada nessa palavra à toa. Nada é em vão. Entendeu? A partir de que momento que nós somos literalmente abençoados? Não é a partir de Cristo? Toda a maldição foi quebrada? Então, se o pecado ele se arrasta de Adão até Jesus, eu tenho quase certeza que se a gente contar as gerações de Adão até Jesus, deve dar 1000. Entende? Por essa questão de Deus estar dizendo que quem é obediente, ele vai seguir até 1000 gerações. Por quê? Com 1000 quebrou todos os grilhões que podiam prender qualquer pessoa. Porque até Jesus alguém podia ser salvo, gente? Literalmente. Não. Precisava da mão de Deus, de uma obediência muito fiel, né? Aos mandamentos, às leis. E aí eu já olhei para esse versículo e falei, Senhor, eu não dou conta, porque a Bíblia não dá essa genealogia toda para nós. Mas eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor não disse, porque a quebra de maldição na terceira e quarta tem um porquê. 1, 2, e a gente contou e dá 4 gerações. A quebra de maldição que poderia ter acontecido com Cã, está lá no início do texto. Certo? Lembra que eu falei para vocês? Porque são 4 filhos. Né? Então, assim, ele fala de uma forma, o texto bíblico, que me mostra que se eles quisessem, eles teriam quebrado essa maldição. Os filhos de Canaã. Porque a maldição vai para Canaã, na verdade. O texto vai falar não para Cã, e sim para Canaã. Então, se Canaã quisesse quebrar essa maldição, era só ele passar a obedecer a Deus e estaria quebrada essa maldição que já vinha do pai, Cã, né, e dos irmãos até ele. Então, Deus teria quebrado, mas ele decide não obedecer e continua na maldição da mesma forma. Então, eu tenho quase certeza que Deus não fala nada à toa dentro da palavra e que tem um dedinho aí de 1000 gerações até Jesus. Então, é aí que é quebrada, né, toda essa cadeia de alguém não poder também ser abençoado. Vai sendo obediente até Jesus, está tudo feito, ok? Está consumado. Mas aí eu não dou conta não chego nisso, é só uma suposição minha e a gente fica aí podendo acreditar que Deus fez tudo perfeito. Amém, queridos? Semana que vem a gente vai entrar justamente nos nossos amigos Esaú e Jacó. E a gente então continua aí dentro dessa linha, né, de cronologia maravilhosa que Deus está